governo do Irã alertou hoje que retaliará qualquer país que tentar impedir suas ofensivas contra Israel. Olha o tamanho, a força dessa frase. Qualquer país. Segundo a agência estatal MER, a ameaça é direcionada especialmente aos Estados Unidos, Reino Unido e França. Qualquer país que participe da resistência dos ataques do Irã contra Israel está sujeito a ataques das forças iranianas, afirmou o comunicado. O Irã destacou que bases militares, embarcações e navios em regiões como o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho serão alvos diretos de retaliação caso haja interferência no conflito com Israel. A tensão entre os dois países aumentou após os bombardeios israelenses na última quinta-feira contra o território iraniano. Em resposta, Teherã lançou uma ofensiva na sexta-feira, seguida de nova reação de Israel nesse sábado, com um ataque que matou ao menos 60 pessoas em Teherã, incluindo 20 crianças, segundo a TV estatal iraniana. E aí tem uma questão que tem que ser dita, né? Não, infelizmente, não há nenhuma novidade em ataques de Benjamin Netanyahu matar criança. Não há nenhuma novidade. Absolutamente nenhuma. Matou 60 e dessas 60, 20 eram crianças. Ou seja, 20 crianças morreram em um ataque de Benjamin Netanyahu. É novidade? Estamos ouvindo pela primeira vez? Não, não estamos. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente tem, na verdade, uma dificuldade, às vezes, muito grande para conversar, para dialogar com pessoas que, de alguma forma, acabam apenas e tão somente analisando pela questão ideológica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem observado e tem acompanhado aqui no chat, nas conversas, tudo bem, são democráticas, mas a gente tem acompanhado pessoas dizendo assim, mas o Irã não é um país de esquerda. Ontem mesmo me falaram no chat isso. Mas o Irã é um país que oprime seu povo. Não é isso que nós estamos discutindo agora. De maneira alguma. A gente está discutindo soberania nacional, a gente está discutindo a política expansionista de Benjamin Netanyahu, de tentativa de controle de forma imperialista ou de forma invasiva, de fato, em uma região com o total apoio dos Estados Unidos e de boa parte da União Europeia. É disso. Depois se resolve os problemas e os povos resolvem os seus problemas. Porque senão, a gente vai dar margem para aquelas coisas do tipo assim, Estados Unidos decide invadir a Venezuela, e vai ter gente dizendo, mas também a Venezuela sofre lá com o seu ditador, e eu não estou dizendo se eu concordo com a ditadura, que se eu não concordo, foi numa narrativa possível, provável. Não interessa os problemas da Venezuela, os Estados Unidos não podem invadir. É a mesma coisa com Benjamin Netanyahu. Não interessa essa situação de chegar e dizer, mas o Israel não é um país socialista, Israel não é um país que tem solidariedade como forte, Israel não é isso, aquilo. Não é isso. Em meio à escalada, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou diretamente o regime iraniano e declarou que o país poderá queimar Teherã caso os ataques continuem. Ou seja, queimar Teherã significa o quê? Acabar com tudo, com civis, mulheres, crianças, idosos. Aquela história de que vamos atacar bases nucleares para impedir que o Irã consiga, então, construir suas bombas atômicas. Já atacaram bases nucleares, assim como o Irã também já atacou uma base nuclear de Israel ontem. E nós tratamos disso também com intensidade na live da tarde. Mas queimar Teherã é a demonstração típica de que Benjamin Netanyahu está pouco se lixando para as condenações internacionais por crime de guerra que ele já teve, inclusive, e que tem que cuidar quais são os países que ele pode entrar e os países que ele não pode entrar. Também tem aí a rede social especulando que ele já não estaria mais em Israel. Tem algumas fontes de notícias que dizem que ele está num bunker, outras dizem que ele não está em Israel, que ele está na Grécia, porque viram um avião presidencial de Israel num aeroporto da Grécia. Isso são especulações que a gente vai ao longo da tarde, se não tiver informações mais oficiais na live do meio-dia, acompanhar isso também no sabadão, para saber um pouco mais do paradeiro de Benjamin Netanyahu. A questão é, não se trata de como que o Irã trata o seu povo
Se trata de um avanço de um Estado expansionista, de um Estado que comete crimes de guerra nos seus ataques, que mata crianças, que mata mulheres, que faz absurdos de um genocídio na Palestina. Continuando aqui, o ditador iraniano está comandando os cidadãos iranianos como reféns, criando uma realidade na qual eles, e especialmente os moradores de Teherã, pagarão um alto preço pelos danos flagrantes infligidos aos cidadãos israelenses, afirmou. Ou seja, quando o Estado maior israelense diz que o ditador iraniano está tomando os cidadãos iranianos como reféns, criando uma realidade na qual eles pagarão preço, estão novamente se metendo na soberania de um país, dizendo que essa nação é utilizada como reféns e que muitos são manipulados também por eles, e que eles se colocam, então, como salvadores daquela região. Eles se colocam como aqueles que vão interferir, que vão intervir, porque aquele povo precisa da ajuda deles. Ou seja, é exatamente a política e a postura que os Estados Unidos fazem há muito tempo. Há muito tempo, por cantos do mundo, muitas vezes utilizando, inclusive, o slogan, o logotipo, o brasão da ONU no seu peito. A declaração indica que Israel deve intensificar o foco no conflito direto com o Irã, deixando em segundo plano a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, iniciada em 7 de setembro de 2023. Por que vai deixar em segundo plano Gaza? Porque não tem mais o que fazer em Gaza. Porque Netanyahu já acabou com tudo que ele tinha que fazer e agora ele tem que criar mais uma guerra para se manter no poder. Porque se acabar as guerras, se ele não tiver nenhuma necessidade de estar ali para defender a soberania de Israel e defender a segurança do povo, ele está frito, a vida política dele acabou, ele vai ser caçado e talvez preso. Então, como nada justifica mais um único tiro dentro da Palestina, dentro da faixa de Gaza, ele está correndo sérios riscos de acabar sua vida política. Então ele vai lá e abre uma outra frente de batalha. Abre essa outra frente de batalha para que o Estado de Israel continue necessitando dele para se defender dos ataques que vêm. E desta forma, quando ele diz que o Estado iraniano está utilizando a população como refém, é ele que faz isso com o povo de Israel. Ele que mantém uma dependência do povo em relação a ele, abrindo frentes de batalha, abrindo novas guerras e tentando se meter na vida dos outros. Então, não há como desculpar, volto a falar, nada contra o povo judeu e nem generalizando o povo de Israel. Não tem como, em hipótese alguma, defender Benjamin Netanyahu. Não há a menor possibilidade de defesa disso que ele faz. E quando diz, está fazendo aquela velha máxima de acuse-os do que você é. Né, do que você faz. Exatamente, porque é isso que ele faz com o povo dele. São 12 horas e 24 minutos. Eu vou colocar agora aqui na tela, Fabrício, mais um vídeo e depois eu vou te devolver a bola para a gente ir conversando com a comunidade. Aí, nós temos mais um vídeo aqui oficial. Vamos ver. Chega a apavorar todo mundo. Aí toca a sirene no fundo e tu vê no céu ali alguns riscos que aparecem bem de leve nesse momento, em uma situação que é de tensão total naquela região, com mais uma escalada, então, dos israelenses e dos iranianos. Passou agora ali um drone, alguma coisa. É isso que nós temos até agora.